As duas lições que a Páscoa tem a nos deixar. Capítulo 11 do livro do Êxodo, o texto diz que o Senhor enviaria mais uma praga ao Egito. Afinal, Faraó não queria ouvir a voz de Deus. Ainda ameaçou Moisés no capítulo 10, dizendo que se Moisés visse a face dele novamente, certamente Moisés morreria. O texto continua dizendo no capítulo 11 que Deus deu graça ao povo de Israel aos olhos dos egípcios, a fim de que o povo pedisse utensílios, joias, enfim, presentes, e o povo egípcio emprestaria ou daria ao povo de Israel. Então, no capítulo 12, nós temos a preparação da Páscoa e o que ela nos trará de diferença. O texto vai nos dizer então que o povo deveria separar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito. E na morte desse cordeiro, eles aspergiriam o sangue com o hisopo aos umbrais da porta e também na sua verga. E o texto bíblico vai nos dizer para que quando o Senhor passasse, aonde houvesse a marca do sangue, ao juízo de Deus não chegaria àquela casa. Então o cordeiro ele seria assado por inteiro e seria comido naquela noite com ervas amargas e pães asmos, e que isso seria posteriormente algo perpétuo a Israel. O versículo 28 então vai nos dizer que e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Notemos que as outras pragas das rãs, das trevas, dos gafanhotos, da saraiva, Deus fez separação entre os egípcios e a terra de Gósen. Porém, no capítulo 12, nós vemos que o povo deveria agir diferente dos egípcios. Se de um lado havia prepotência, eles não quiseram ouvir, na verdade, eles não reconheciam o Senhor. Aqui nós vemos que o povo de Israel, eles deveriam ouvir a voz de Deus e cumprir detalhadamente cada ordem do Senhor para aquele momento. Então, nós vemos que a nossa lição, ou a nossa primeira lição aqui é: deve existir a separação entre aqueles que temem e os que não temem ao Senhor, conforme diz o texto bíblico. Deve haver separação. O povo de Deus deve ser separado ao Senhor. Deve estar pronto de fato para ouvir a sua voz e o seu mandado, cumprir categoricamente com aquilo que o Senhor tem para nós. E quando o texto diz que os homens, os filhos de Israel fizeram o que o Senhor ordenou a Moisés e Arão, nós vemos que de fato o povo estava disposto a ser o povo escolhido, a ser o povo separado de Deus, diferente dos egípcios. O texto então vai continuar dizendo que e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e eles e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Versículo 31 vai nos dizer a segunda lição importante a nós. Então chamou Moisés e Arão à noite, dizendo, no caso Faraó: levantai-vos e saí do meu povo, vós, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Nós precisamos entender que devemos estar sempre prontos para cumprir com o chamado de Deus. Nós devemos estar sempre prontos para partir daqui. Nós devemos estar sempre prontos, porque Cristo pode vir a qualquer momento.
Obviamente, alguns, como os pós-tribulacionistas, vão dizer que o anticristo virá, enfim, mas não importa. Nós devemos estar sempre prontos. Se a perseguição vier, nós devemos estar prontos. Se Cristo voltar para mim hoje, eu devo estar pronto. Afinal, eu não sei quando Deus pode me chamar. Eu devo estar preparado. Não importa a ocasião, o cristão deve estar pronto, seja para partir do Egito ou para cumprir com o chamado de Deus. Não se esqueça jamais: separação e prontidão. São as duas lições que nós podemos tirar de Êxodo, capítulo de número 12. Obviamente, tem toda a questão teológica, cristológica, enfim, não é um dos alvos das nossas meditações. Eu quero sempre trazer lições práticas do texto bíblico a nós. Tem questões teológicas, enfim, são muito importantes. Eu digo sempre às pessoas: estudam o texto bíblico, leiam a Bíblia. Se puder fazer um curso, faça um curso, leia bons livros, se alimente da palavra de Deus. O meu objetivo aqui não é trazer teores teológicos, enfim, mas questões simples da vida cristã. E em Êxodo 12, nós temos a separação. O povo de Deus, de fato, se mostrou separado dos egípcios, separados do orgulho egípcio, disposto a ouvir a voz de Deus. Isso é sinal de separação. Então, a nós hoje, duas lições: separação e prontidão. A prontidão é para ouvir o chamado de Deus. Quando ele disser vai, vá. Mas não só para isso, porque em breve nós estaremos com o Senhor na glória. Devemos estar prontos também a isso. Deus te abençoe.